vamos fazer um mix hoje. As últimas 3 semanas foram... Os estudos de terça-feira foram com bastante conteúdo e pouca interação, né? Hoje não significa que não teremos conteúdo, vamos ter sim, mas algo bem prático, mas fundamental, que é: será que o cristianismo pode explicar o Covid-19? E a interação, eu vou estar no final abrindo para perguntas, e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Emerson Torres, amigo meu, amigo nosso, meu, da Gisele, dos meus filhos, de longa data. Nós nos conhecemos no ano 2000, quando nós fomos para os Estados Unidos. E desde então nós temos mantido uma amizade muito boa. E ele vai estar falando conosco aqui também, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, né? O cristianismo pode explicar o Covid-19? Bom, antes de nós entrarmos no assunto, eu vou passar algumas novidades, né, que eu acabei de checar aqui sobre o Covid. Eu uso o site do Worldometers e hoje a situação no mundo, nós estamos com quase 2 milhões de infectados, com 125 mil mortes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje teve 18 mil novos casos, e o total já contabilizado são 600 mil de infectados diagnosticados, né? Logo em seguida, em segundo lugar, vem a Espanha, a Itália, que ainda sofre muito, né? A França, a Alemanha, o Reino Unido, onde minha filha e meu genro estão. No Reino Unido, o número de mortes hoje só perdeu para os Estados Unidos. Quase 800 mortes no Reino Unido hoje, e nos Estados Unidos quase 1.800. O Brasil está aqui abaixo do Canadá e da Suíça. Por enquanto, foram contabilizados 50 novas mortes. Pouco, né? Vamos esperar até o final do dia. Mas aqui em Jales, recebi uma notificação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Jales. Ela montou um grupo com os líderes religiosos de todas as religiões aqui de Jales, dizendo que tem mais um caso confirmado, que está em isolamento domiciliar, e uma pessoa suspeita, tá, que está na UTI da Santa Casa de Jales. Suspeita. Vai se esperar as confirmações, tá certo? Pode ser, pode não ser, mas está na UTI, segundo a comunicação
da Prefeitura Municipal, não é fake news não, tá bom? Bom, em vista dessa pandemia, eu decidi hoje a gente interagir um pouco. Na verdade, eu convidei duas pessoas, né? O meu genro, o Ricardo, que estava no epicentro da Europa, Ricardo e Aline, no epicentro da pandemia na Europa, lá na Lombardia. Depois eles foram para o Reino Unido. Graças a Deus eles estão em Cardiff, uma cidade do país de Gales que não está sendo tão atingida. Mas hoje, como eu acabei de passar os dados aí, é um dos centros de crescimento de infecção e também de mortes, né? O segundo lugar de mortes, e o sistema britânico de saúde é excelente e mesmo assim está havendo muitas mortes, né? Mas infelizmente eles tiveram um problema de internet. E talvez o Emerson tenha esse problema também, porque está acontecendo no mundo todo, e até no país da tecnologia, no estado da tecnologia, né, onde fica o Vale do Silício, minha querida Califórnia, também eles estão tendo problemas de internet lá. Eu vou convidar o Emerson aqui para ele já entrar e eu vou fazer algumas perguntas para saber como estão lidando com o Covid lá, tá bom? Não é aqui. Aqui. Já achei. Já está conectando. Ô, pastor Nório, tudo bom? Prazer enorme, meu irmão. O prazer é A meu. Bom gente, saber que a vocês gente, estão bem aí. vocês também. Bom saber que vocês estão bem aí, né? Amém. Amém. É o Emerson, a Ana Paula, e eles têm três filhos lindos: a Obrigado. Júlia, a Sophie e o Enzo, né? Cada um no seu computador fazendo a escola de casa, o homeschool, né? Que eles chamam. Ah, que bom, né? É, Desculpa, eu sei que você também tá fazendo home office aí, mas obrigado por poder atender a gente aqui, tá bom? prazer. Meu prazer. Quando você me falou, eu conversei com a Ana Paula que eu ia estar, pedi até que algumas pessoas estão tendo problema, como você falou, com a internet. A gente tem que desligar alguns equipamentos que eles estão usando para poder liberar para outros, porque como as pessoas estão trabalhando de casa, a internet tem sido um problema. Hoje de manhã eu tive um problema, duas vezes eu tive que reconectar. Então, se cair, não é porque eu saí, não é porque realmente a internet está oscilando bastante. Bom, então vamos lá, por isso que eu te chamei logo no início. Se Sim, depois você precisar sair, já não tem problema. agradecemos, tá? Imagina. O Emerson, como é que a Califórnia, que é um estado pessoal bem tranquilo, né? Eu, pelo menos, gosto muito do estilo californiano das pessoas agirem. Como é que eles estão lidando com o Covid-19? Como é que Olha, vocês... a verdade foi o seguinte, logo quando começou realmente o comentário eles chamam de stay home, né, que é você ficar em casa, o californiano ele abraçou a ideia muito rápida. Houve uma decisão, as escolas se uniram rapidamente para decidir o que eles iam fazer com as crianças, que é onde eles teriam mais medo de poder expandir o vírus ou espalhar o vírus rapidamente. E também o californiano tem respeitado. Eu tenho saído, as pessoas que trabalham comigo estavam trabalhando de casa já fazem 3, vai para a quarta semana. Eu era a única pessoa indo para o escritório porque eu estava indo sozinho. Então você não vê, você vê as ruas vazias, orar 3 horas da tarde, eu tenho tirado fotos, às vezes brincando com os meus familiares no Brasil, meus pais, e falo assim, olha, dá uma olhada, a gente nunca viu, em 23 anos eu nunca vi acontecer isso de as 3 horas vazias, 3 horas da tarde, as estradas ou ruas principais de Los Angeles estando totalmente, às vezes você não vê um carro na rua. Então, eles estão realmente levando muito a sério devido à preocupação do governo e também a nível de tentar conter
o spread que eles chamam, né? Que é a contaminação rápida do vírus. E eles estão levando, se você estiver na rua, andando, mesmo andando com o cachorro, às vezes algumas pessoas, eles olham, eles atravessam a rua, eles não chegam próximo de você, eles mantêm pelo menos 3 a 4 metros de distância, e eles têm feito um bom trabalho, pelo que eu tenho visto, as estatísticas, que o número de casos aqui tem diminuído bastante. É, comparando com Nova York, que virou um caos, né? Por que que em Nova York, o que as pessoas dizem aí, né? Porque verdade, verdade, nós vamos ter daqui a alguns anos só, né? Com os estudos mais aprimorados. Mas por que que eles, o que atribuem essa diferença entre Nova York e, por exemplo, a grande Los Angeles, aí onde vocês estão? Nova York, muita contaminação, Los Angeles, baixa. Sim, o que eu acho que atribui bastante para Nova York ter um caso maiores, como Chicago, Nova York, eles têm um sistema de transporte público muito eficiente, que é o metrô. E isso eles já foi provado que as pessoas que utilizam ônibus, metrô, mesmo avião, eles estão pedindo que a chance de você se contaminar é muito maior do que você só ter o contato com a pessoa na rua, ou se você mantém a distância. E eu acho que por Los Angeles não ter esse meio de transporte tão eficiente, as pessoas utilizarem o seu próprio carro, eu acho que isso ajudou a que o número não fizesse aquela curva alta que eles chamam, né? Que é a inclinação que teve em Nova York. Ótimo. Essa é uma informação que eu não sabia. Eu É. creio que, acredito que todo mundo que está nos acompanhando aqui também não estava sabendo disso. Talvez seja por isso, Emerson, que aqui em Jales, que praticamente ninguém usa transporte público, ou vão de moto, ou a pé, que aqui é fácil ir a pé para todos os lados. É bom. Talvez seja um dos motivos também que baixa índice de contágio. Nós tivemos um caso, agora foi confirmado o outro, está em quarentena, né, isolado em casa, e um suspeito que está na UTI, mas é baixo. Talvez seja por isso também, né? Eu acho que isso ele acaba ajudando bastante, e também por ser Nova York ser mesmo Los Angeles é algo que é um tipo, eles chamam de hub, né, que é onde pessoas do mundo inteiro vêm visitar. Mas com o fechamento de parques, todas as praias estão fechadas, todos os parques nacionais estão fechados, e isso então diminui também o pessoal vindo. Eu acho que o transporte público, o número de turistas ou de pessoas viajando para cá, os Estados Unidos, eu tive uma conversa com a UCLA a semana passada, e 90% das embaixadas americanas no mundo estão fechadas, porque eles não querem que as pessoas venham para cá. Então, diminuindo o número de turistas, com a diminuição do número com crianças na escola, diminuição também do transporte público sendo usado, por isso que eles estão pedindo para ficar em casa. Eu acho que isso realmente foi o que ajudou a controlar um pouco na Califórnia o estado da infecção do coronavírus. Eles chamam de COVID-19 aqui, então aqui eles chamam de COVID, mas aí no Brasil a gente chama de coronavírus, né? Ou Covid também. Covid, é verdade. Covid-19, é. É. O Emerson, e a gente sabe que os Estados Unidos é um dos países mais que tem a liberdade de ir e vir como valor, né? Ainda que mudou alguma coisa depois por causa do terrorismo, mas como as pessoas estão lidando com isso? A polícia, a justiça, eles estão prendendo pessoas, estão orientando ou não tem casos desses? Ah, Pelo que a gente conhece, um filho de um amigo nosso, ele foi preso. É o único caso que eu já ouvi falar, inclusive saiu, talvez até no Brasil, numa rede de notícias chamada TMZ. Esse é um menino de college, ele tem por volta de 18 a 20 anos, e ele saiu para surfar, mas a praia estava fechada. E ele, na verdade,
os salva-vidas, lá, os lifeguards, eles foram atrás dele e ele tentou burlar e acabou sendo preso e teve que pagar uma fiança para sair e vai ter que responder. Esse foi o único caso que eu ouvi dizer de prisão, mas eu creio que foi por desacato à autoridade. Não deve ter sido porque ele não poderia, eles tentaram conversar com ele e ele tentou burlar o sistema e teve um desacato aos policiais. Agora, o que eles falam, sim, eles não pedem para que você... O caso de proibição que eu entenda é você fazer o contato social com 10 ou mais pessoas. Isso é algo que, se tiver havendo num vizinho nosso uma festa, o outro vizinho pode ligar e denunciar e a polícia vem e pede para que eles terminem. Mas não chega ao ponto, eu creio, eles evitaram. Ainda o governador da Califórnia, ele foi claro, que ele pede para que a ajuda da sociedade para que evite que eles precisam tomar uma decisão mais agressiva. Então, por exemplo, foi falado que em supermercado você só pode entrar em lugares fechados com a máscara. Eles proibiram sem a máscara. Não quer dizer que se você entrar sem a máscara, eles vão chamar a polícia. Mas o pessoal, 99% das pessoas, eles têm seguido corretamente e não têm tido ainda a necessidade de aplicar a lei ou a força, que eu creio, né? Mas eu acho que não vai chegar ao ponto aqui na Califórnia, pelo menos. Tá certo. Só duas perguntas a mais, tá? Sim, Primeiro, aí na Califórnia a gente sabe, eu sei particularmente, que é o estado, um dos estados que mais tem imigrantes ilegais, os hispanos, né? correto. E eles têm muitos, a maioria prospera, melhoram muito de vida do que tinham nos seus países de origem, mas há muita gente socialmente vulnerável. Sim. E agora sem trabalho, e eles fazem esse trabalho braçal, né? Eles sem trabalho, existe alguma política pública que tem cuidado deles, tem assistido? Na verdade, pastor Nori, isso ainda está muito confuso, porque não sei se você tem visto as medidas, né, do governo e liberado trilhões de dólares para ajudar a economia. Ah, o que eu tenho conversado com muitas pessoas da nossa igreja, que eles são homens de negócios, mesmo logo no início, a gente não se vê mais, mas a gente se mantém em contato via e-mail, etc. Não se tem um plano, porque eles não sabem ainda o que vai causar. Eu sei que todas as empresas foram instruídas a entrarem com um pedido de um financiamento com o governo. Eles têm sim planos de saúde disponível para qualquer pessoa, seja legal ou ilegal, com o problema do Covid. Você chegando, eles não vão negar atendimento, como nunca negaram. Mas a nível de emprego, não. Eu não ouvi nada, não ouvi dizer nada ainda que tem algo e para as pessoas ilegais que estão trabalhando ou um programa especial para que eles tenham. Porque até para as pessoas legais ainda, eles não sabem o que vai ser o resultado desse fechamento de negócio por um mês. Então, eu acho que ainda está muito longe ainda deles descobrirem como isso vai ser afetado nos próximos meses. Eu ouço dizer que vai demorar de 6 a 9 meses para a economia voltar a se recuperar como estava, mas não ouvi nada, nenhum programa especial para as pessoas que estão ilegais ou que são as pessoas mais necessitadas. Emerson, e as igrejas? Elas têm criado essa celeuma, por exemplo, aqui em Jales mesmo, tem alguns pastores que estão dizendo que vão voltar a se reunir e tudo. Eu acho, particularmente, vai ser os últimos grupos, tudo aquilo que gera aglomeração tem Né? que ficar por último. E aí, como é que as igrejas têm agido, têm tido debates ou eles estão totalmente conscientes? acho que 99 das igrejas estão conscientes, eles não estão fazendo o culto, eles estão fazendo o culto em casa, vamos dizer assim. Tem, por exemplo, a gente aqui em casa a gente tem seguido a igreja do pastor Greg Laurie. E isso eu acho que foi até um instrumento que está acontecendo, que muitas pessoas que não iam até a igreja
Eles já tinham um sistema chamado Home Church, eles já estavam tentando fazer essa parte dessa plataforma online a ser divulgada. A visita ou a tendência, o attending que eles chamam, né, que é a visita do site para que você possa ir e participar do culto em casa deles era muito baixa. Com tudo que está acontecendo, a semana passada começou 250 mil, 600 mil, a semana passada foi 1.200.000. Claro que teve um Twitter que o Donald Trump ele colocou que ele ia estar assistindo a Calvary online, e acho que isso levou muita gente também a conectar. Mas o que eu tenho visto em geral nas igrejas é que isso está sendo usado, essa época de tribulação e de problema com o Covid, isso tem utilizado forçando as igrejas levarem a palavra de Deus numa plataforma que está pegando um volume muito grande. E eu acho que muita gente que não estava sendo alcançada, ou pródigos, ou pessoas que ainda não tinha ainda noção de que poderia fazer o culto online, eles estão sendo alcançados, e isso a gente tem visto igrejas e mais igrejas falando dos números de pessoas, de atendentes virtualmente online, tem crescido muito. Uma coisa que eles não estavam esperando. Então, acho que isso vai ajudar, sim, a hora que as coisas voltarem ao normal, para que a igreja continue o trabalho na parte da internet, porque acho que o início é começar. Eles dizem que a dificuldade traz coisas novas, né? Eu acho que essa dificuldade que está acontecendo a nível empresarial, a nível familiar, a nível até espiritual, vai levantar, sim, um grupo de pessoas que vão alcançar e vão conseguir que a palavra de Deus se espalhe e que sejam pregados realmente em todo mundo, né? Porque isso eu acho que é algo que está acontecendo, a gente vê acontecer, não sei no Brasil, mas a gente tem acompanhado isso, o crescimento da igreja online, assim, incrivelmente. Isso a gente tem observado aqui também, ainda que eu acho que nos Estados Unidos o efeito vai ser maior, porque as pessoas estavam se afastando muito da igreja aí, né? É verdade. Mas, o Emerson, eu gostaria que você desse uma palavrinha de esperança para todo mundo que está te assistindo aí agora, viu? Para a gente encerrar. O meu trabalho tem sido afetado 100%. Desde março, dia 1 de março, a gente tem praticamente zero de negócios, né? Porque eu trabalho com estudantes internacionais, como você sabe, e então o que mais me coloca paz no coração é que sabendo que no meio preocupado com o que está acontecendo, ele já foi tudo permissão, e ele tem um plano muito maior do que a gente consegue ver. Eu vou te dar uma ilustração, como você sabe, acho que você deve saber, eu fui piloto de avião, era um dos meus hobbies, e um dos dias mais interessantes que isso tocou muito em mim foi que um dia que eu saí em Boca Raton, eu estava morando em Boca Raton, e caiu uma tempestade que você não conseguia ver o carro da frente. A Ana Paula, desesperada, tentando me ligar, preocupadíssima, porque ela falou assim, ele está voando, ele vai voltar. A hora que ela conseguiu conectar comigo, ela falou assim, olha, tá uma tempestade muito grande, muito vento, tudo. Eu falei assim, para não se preocupe, eu estou a 6, 7 milhas de localização e eu sei exatamente onde a tempestade começa e onde ela termina. E daqui a 3, 4 milhas ela passa pelo aeroporto que eu estou odiando. Então isso me levou a pensar de como Deus vê a gente. Às vezes a gente está no meio de um problema tão grande que a gente não consegue ver aos nossos lados ou na nossa frente ou atrás. Mas o interessante é que a visão dele é uma visão de cima, uma visão muito mais superior à nossa, que ele sabe onde começa e termina. Então a gente, como eu, como meu negócio, que tudo que eu tenho que fazer é confiar que Deus está no controle. Ele vai abrir as portas, ou ele vai fechar as portas, ou ele vai abrir outras portas. Mas o importante é que toda a minha oração é para que ele traga paz ao meu coração e que me traga sabedoria para que eu possa entender o que ele está falando com a gente, comigo, como família, como homem ou como família. Então essa é a minha palavra, a nível de como eu estou passando por isso, de uma forma tanto de saúde com o que está acontecendo, como econômica. A gente sabe que Deus vai estar no controle. Se a gente não tiver essa segurança, essa esperança, a nossa fé vai ser muito abalada, né?
Valeu, meu irmão. Muito obrigado de todo o coração por esse tempo tão precioso que você deu para a gente aqui. E que Imagina. Deus possa te abençoar e vai tirar. Como você pôde ver toda a tempestade, Ele vai fazer a gente também e vai nos conduzir por um caminho da bênção, porque Ele sempre faz isso, né? Amém, amém, amém. Que Deus Olha, a abençoe Gisele vocês está também mandando um aí. beijão para vocês, para Ana Paula, para a Né? Júlia, para a Sophie, para o Enzo, e que Deus te abençoe. Espero logo, logo poder vê-los pessoalmente. Amém, Tá bom? amém. Será um grande prazer Um e abraço. obrigado, um beijão para todos vocês também, tá bom? Foi um prazer, pastor. Obrigadão, Emerson. Fica com Até Deus. mais. Um beijo. É, que palavra, né? Bom ouvir esses posicionamentos daqueles que estão em outros cantos e tudo. A semana que vem nós vamos ouvir também tanto o Ricardo como um pastor que está na Itália, tá? O Ricardo, meu genro, que está no Reino Unido, e este pastor que está na Itália. Mas vamos lá, rapidamente agora, porque depois eu vou deixar para vocês também colocarem perguntas aqui, tá? Aqui online, tá? Escrevendo. Será que a Bíblia fornece respostas ao Covid-19? Eu vou te dizer, principalmente em cima do testemunho do Emerson aí, que sim, a Bíblia dá respostas sobre tudo que está acontecendo. Mas talvez vocês ou você possa não gostar dessas respostas. Primeiramente, vamos ver algumas questões que a Bíblia responde sobre o Covid-19. Por que existe o Covid-19? Se você sabe, responda aí, rapidinho. Por que existe o Covid-19? Olha aí, ó, o Marcelo é o primo da Camila que está na Itália, que é pastor. Estou certo? Ele está acompanhando a nossa live aqui. E a Silvia, que mora na Espanha, pedindo oração pela Espanha, que também está numa situação bem difícil. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer conhecê-lo, viu? Agora, me falem aí, por que existe o Covid-19? Será que Deus tem um controle sobre o Covid-19? Eu vou dizer uma coisa que talvez vai chocar você, viu? Se Deus não tem um controle sobre este vírus, ele não é Deus. Ele existe porque está dentro da vontade de Deus. Agora, você pode dizer, mas a vontade de Deus é fazer o mal? Nós vamos responder daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero dizer que nada neste mundo existe ou deixa de existir se não for da vontade de Deus. Se assim não for, ele não pode ser Deus. Como um Deus que é todo-poderoso, onipresente, onisciente, soberano, possa não exercer o controle sobre alguma coisa ou alguém neste mundo. Se ele assim o fizer, ou não conseguir exercer esse domínio, esse poder, essa soberania, ele deixa de ser Deus. Tá certo? Olha,
O Salmo 115, nós não sabemos quem escreveu, nós temos algumas pistas de que foi um salmo pós-exílico. Nos versículos 2 e 3, diz assim: porque as nações perguntariam onde está o Deus deles? Muita gente está perguntando agora. Onde está Deus no meio dessa pandemia? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Tudo! Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Nada fugiu ao seu controle. Amém, gente? Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo os desígnios, o desígnio da sua vontade. Amém? Então, de uma maneira simplista, o Covid-19 só acontece pela vontade de Deus. Essa pandemia só acontece pela vontade de Deus. Não é o diabo que está no controle de tudo, não. Senão, aí sim seria motivo para estarmos desesperados. Porque onde será que Deus está que deixa o diabo tomar conta de tudo? Que não consegue dominar o próprio príncipe das trevas. Agora, isso faz parte da soberania de Deus. Agora, pode Deus... Isso gera outra pergunta. Pode Deus fazer algo ruim? Deus não tem que dar explicação que se encaixe na nossa moral, naquilo que nós definimos como certo e errado. Pense comigo. Nós acabamos de ouvir um testemunho que eu nem sabia que ele iria falar isso, e falou e vem se encaixando dentro desse assunto que eu estou falando agora. Nós temos conhecimento, sabedoria, raciocínio e a moral nossa. Todos eles são limitados. Essas virtudes que nós herdamos de Deus são atributos que nós recebemos de Deus, mas elas são limitadas. Nós não temos a sabedoria plena, o conhecimento pleno, tá certo? O entendimento pleno, ao contrário de Deus. Então, quando nós analisamos ou questionamos, pode Deus fazer isso de ruim? Nós estamos analisando dentro dos parâmetros limitados que nós temos. Mas nós não conseguimos ver todo o escopo, tudo que está acontecendo. Nós acabamos de ouvir aí o testemunho do Emerson dizendo que muitas pessoas que estavam afastadas agora, por causa do Covid-19, as igrejas começaram a investir para resgatar essas vidas, não da forma tradicional que nós tínhamos até então, mas via online. As pessoas estão recebendo a palavra. Nós não sabemos, gente. E não podemos julgar se é algo bom ou ruim, porque nós não temos a capacidade de julgar, de conhecer, de exercer a sabedoria que tem Deus. Amém, gente? Amém? Nós somos
limitados. Deus é ilimitado. Romanos 9, 20 dá um exemplo disso. Ainda que não fala sobre isso, mas nós podemos usar como exemplo. Falando, o apóstolo Paulo está falando sobre a rejeição de Israel e a aceitação dos gentios. E ele diz que, no final, é o remanescente que será salvo de Israel. Aí, ele mesmo levanta o questionamento. Ele diz assim, mas pode Deus exercer, fazer isso? Ele que escolheu um povo e agora ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso? Aí ele responde no versículo 20. No versículo 18 ele já fala assim, eu sou Deus, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia e não terei misericórdia de quem eu quiser. Já se referindo ao texto lá de Êxodo, quando Deus mandou Moisés falar com Faraó. Aqui ele diz assim, mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Quem sou eu para argumentar com Deus? Como se ele tivesse que me dar explicação de tudo e eu tivesse a pretensão de entender todos os desígnios dele. É muita pretensão. Por acaso, a coisa formada dirá que a formou, por que me fizeste assim? Nós temos essa habilidade, esse poder. Ainda que Deus nos explicasse, nós não entenderíamos. Certo? Porque o nível é muito diferente. E Deus fala aquilo que é necessário e que está na nossa capacidade de entender. Muito cuidado com estes oportunistas que não param de postar vídeos, palavras, áudios, dizendo que Deus revelou a eles o porquê. Ou que isso é coisa de uma obra do inimigo, é julgar. Calma. Muita calma nesta hora. Você tem que se voltar à palavra de Deus, porque é nela que nós encontramos as doutrinas básicas, tá certo? Esse nosso Deus é um Deus todo-poderoso, Senhor de tudo e de todas. Ele sabe quando começou, quando vai terminar, e o que nós podemos fazer é confiar, porque Ele é Deus. Ele não é qualquer um. Ele é Deus. Tá bom? Agora, como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O Covid-19 está relacionado com a rebeldia do homem demonstrada lá atrás, no Éden. Lá no Éden, Adão, o homem em hebraico, experimentou o mundo perfeito que Deus havia criado. Um mundo sem pecado, um mundo sem enfermidades, sem destruição da natureza, sem poluição, sem envelhecimento. Um mundo perfeito, o paraíso. Mas o homem, porque quis questionar a Deus, o dia que se comer desta árvore você vai ser como Deus. Ele quis questionar um Deus
a rebeldia o afastou desse mundo perfeito. E nós somos herdeiros dessa rebeldia. E no mundo acontece isso. Tudo que está acontecendo neste mundo desde então é por causa da rebeldia. O homem quis ser dono do seu próprio destino. E há o peso da maldição da rebelião sobre um mundo que é imperfeito hoje. Mas um dia, assim como era no Jardim do Éden, nós vamos ter todas as coisas restauradas. E a nossa esperança é essa. Não haverá mais choro nem pranto. Toda lágrima dos seus olhos será enxugada. Não vai haver nenhuma peste, nenhuma doença, nenhum mal. O pecado será julgado junto com Satanás e seus demônios. Desculpem. A morte, o inferno mesmo, não vai ser mais uma realidade para aqueles que estiverem com Cristo. Tá certo? Mas é por causa disso. E para terminar, será que o Covid-19 é um sinal que Deus está enviando? Meus irmãos, tudo que acontece neste mundo é Deus enviando o sinal de que as pessoas precisam se arrepender e crer no Evangelho. Essa é a mensagem. Respire aí, ó. Este é um sinal de que você tem que ser grato a Deus porque você está respirando. Arrependa-se e creia no Evangelho. As coisas ruins que acontecem é um sinal de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tudo o que acontece neste mundo é para acontecer o propósito, é para levar o homem, o ser humano, ao propósito maior de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém, gente? Glória a Deus. É isso aí. Quem tem uma pergunta, eu prometo responder tudo aquilo que sei. Aquilo que eu não sei, eu passo para a Mary Ellen, para a Gisele. A Gisele agora está aqui, ó, do meu lado, me orientando, ela vai responder. A Andréia, e outros, o Arnaldo, não sei se está aí. Você tem uma pergunta? Deus tem um controle sobre o Covid-19? Ou ele está que nem a ciência e os políticos aqui no Brasil? Usa cloroquina, não usa, faz isso, faz aquilo. Eu vi que até a ventilação, um médico de Nova York, que tem estudos que a ventilação não é um procedimento correto, porque o coronavírus, o novo coronavírus, não é uma doença pulmonar como são outras. E o procedimento, o protocolo que eles usam tem que ser diferente. Por isso que 80% dos que entram em ventilação morrem. É uma doença do sangue, como a malária. Talvez é por isso que a hidroxicloroquina tem ajudado tanto as pessoas. Mas alguém quer fazer uma pergunta?
uma dúvida. Deus é o médico dos médicos, a própria cura. É isso que nos deixa em paz. Alguém? Quero perguntar para vocês também, já que ninguém quer perguntar nada, o professor é bom, né? Eu vou perguntar então. Deus pode fazer algo ruim? Quem me responde? Deus pode fazer algo ruim? Não? Então, ele não tem o domínio sobre esse Covid-19. E quando diz que tudo acontece de acordo com a sua vontade? Será que o Covid-19 existe sem a vontade de Deus? Se não for da vontade de Deus, como é que nós podemos confiar nele as nossas vidas, de que ele tem o controle de tudo? Isso. Ele pode fazer o que quiser sem dar explicações. Nós não temos, reforçando, nós não temos a sabedoria, o conhecimento, a inteligência de Deus para entender todos os desígnios. Nós não temos. Por isso que nós julgamos as coisas de uma maneira que nós entendemos, mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E quem sou eu para dizer se é ou não? O Criador não deve satisfação à criatura. Isso, pastor, você acha que isso pode ser a quebra da economia mundial e uma preparação para o avivamento da igreja e anticristo? Eu não posso afirmar isso, mas eu já falei numa das nossas lives aqui que Deus não precisa de enviar nenhum sinal de que Jesus está voltando. Nós já temos o que precisamos saber sobre a volta de Jesus na palavra dele. Se Jesus voltasse antes do Covid-19, a palavra estaria cumprida. E se voltar durante o Covid-19, a palavra estará se cumprindo. E se voltar depois do Covid-19, a palavra estará se cumprindo. Eu não foco, aliás, Jesus disse isso, os sinais são sinais simples. Terremotos, como que viveu em 94, né? Los Angeles, foi o maior, o último que causou mais estragos, né? Como a gripe espanhola, outras pestes que aniquilaram a população. A peste negra matou quase metade da população de muitos países. Então, nós não podemos dizer isso vai ser um sinal. Não! Nós temos que nos deter à palavra. Agora, que Deus está no controle de tudo, está usando isso para cumprir os seus propósitos, concordo plenamente. Eu, particularmente, não digo que sim, que não. Eu digo que eu não vou me guiar por eventos. Eu vou me guiar pela palavra de Deus. É nela que eu encontro a resposta segura, não nos eventos. Valeu? Como é bom ter poder pertencer, com certeza, confiar sua fidelidade. Ótima pergunta, viu, Emerson? Obrigado. Você mais uma vez enriqueceu a nossa live aqui. Alguém mais? Sônia. Amém. Alguém mais tem
uma pergunta, pode fazer escrevendo aí, ou um comentário, ou então responda. Responda, né, para mim. Você não acha que o Covid-19 está fazendo a gente abaixar um pouco a nossa bola? Hã? De que nós temos o domínio sobre as coisas se fizermos determinados exercícios ou seguirmos roteiros feitos por homens. A nossa vida não é tão frágil. A gente não consegue ver que isso faz a gente estar mais nas mãos de um Todo-Poderoso. Muita coisa vão mudar depois do Covid-19 e muitas coisas boas. Vai ser um tempo que as pessoas vão mudar o jeito de ser. Eu já estou assim com esse pensamento positivo, com essa esperança de que muitas pessoas vão se voltar para Cristo. Vão se voltar, né? Isso é o mais importante. Amém? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Vamos nos guardar, nada de precipitação, vamos ter cuidados. A igreja, a nossa igreja, só vai voltar a se reunir quando nós estivermos bem com boa certeza de que isso não vai trazer consequências para os que congregam e para toda a cidade, né? Já numa cidade pequena, uma igreja que se reúne e tem alguns assintomáticos ali, depois isso aí vai levar para a cidade toda. Nós, particularmente, eu particularmente como pastor, a igreja, a congregação, a reunião da igreja, ainda que faça muita falta para mim, gente, se vocês não sabem qual é o exercício mental e o tanto que eu tenho pedido a Deus para manter as minhas emoções equilibradas, mas a gente tem que ter muita tranquilidade, porque eu sou pastor há 25 anos e eu estou sentindo muito a falta disso. Mas nós temos que ter muita prudência. Igreja, jogos de futebol com público, shows, casamentos, festas. Infelizmente, estas serão os últimos. Estes serão os últimos que vão poder voltar. E tem que ter muita segurança. Minha opinião, minha humilde opinião, tá? Eu não sou daqueles que fazem pressão para que o governo, seja que governo for, libere a volta aos cultos, as aglomerações dos cultos. Não, nós vamos fazer, é uma coisa nova, nós vamos fazer dentro do que a prudência e a sintonia com Deus há de nos levar, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós vamos falar de alegria na vivência online. Mesmo horário, às 17 horas. Mas amanhã tem um tema muito interessante. Como é que as mulheres lidam com a submissão aos seus maridos? A Gisele, às 7:45, vai falar. E eu vou estar só de olho ali. Tá bom? Brincadeira. Até amanhã. Deus abençoe. Forte abraço no coração. E que, em breve, nós possamos nos abraçar. Eu não vi. Foi um prazer falar com vocês. Nos vemos amanhã. Quero ver a Gi falar. Isso aí. Mas eu acho que é de madrugada aí, viu, Emerson? 7:45 da manhã.
Deve ser umas 15 para 5, 15 para as 4 aí, né? Oi, eu não vi a tua pergunta, mas nós estamos acabando já a nossa live aqui. Vai ficar registrado aí, tá? Gente, beijão. Até mais.